dia, com alegria! E aí, amiguinhos, como é que vocês estão? Estão se cuidando? Fazendo as atividades? E aí, vocês estão animados para a aula de hoje? Hoje temos assuntos muito importantes e eu vou precisar de muita atenção e também compromisso de vocês para colocarem em prática o que vamos aprender hoje. Eu posso contar com vocês? É claro que eu posso! Só tem criança esperta me assistindo? Todo mundo inteligente, bonito, eu sei disso. Então vamos lá, porque a nossa aula já vai começar. Hoje vamos aprender que existe a linguagem verbal e também a linguagem não verbal. Vamos aprender o gênero textual tirinhas. Em ciências, vamos entender o que é o aquecimento global e quais as consequências disso em nossas vidas. E depois, em matemática, vamos interpretar um gráfico e fazer, em seguida, operações de adição e subtração para fixar o que nós já aprendemos anteriormente sobre essas operações. Amores do meu coração, vocês sabiam que a leitura nos oferece 1000 possibilidades? Sim, a leitura é capaz de nos levar para outros espaços, para um mundo imaginário, repleto de coisas interessantes. A leitura também nos mantém informados sobre os acontecimentos do mundo e é por meio da leitura que podemos obter conhecimento sobre diversos assuntos. Vocês sabiam? Nós não lemos apenas aquilo que está escrito, as palavras, as frases. É verdade! Ao ler, precisamos estar atentos às imagens e também a outros sinais gráficos. Até a expressão facial dos personagens nos ajuda a compreender o que nós estamos lendo. Prestem bastante atenção nas imagens que eu vou mostrar. Leitura. Observe esta imagem. Tem uma criança lendo, ok? E esta criança é como se estivesse saindo da cabecinha dela várias coisas. São só letras? Não, né, gente? Olha, tem imagem de coração, de lápis, de sol, várias coisas. Porque é isso que a leitura nos possibilita. Viajar, imaginar e conhecer várias coisas. Para ler, nós fazemos o uso da linguagem. A linguagem é um meio de comunicação e interação entre as pessoas. A linguagem pode ser verbal, é aquela expressa por meio de palavras que podem ser escritas ou faladas, ou seja, é a linguagem verbalizada. Eu coloquei essa imagem do alfabeto para vocês. Com essas letras, esses símbolos gráficos, nós escrevemos sílabas, com as sílabas escrevemos palavras, e aí escrevemos frases, textos, e estes textos podem ser escritos ou falados, o que configura a linguagem verbal. Mas a linguagem também pode ser não verbal, é aquela que utiliza somente signos visuais, ou seja, símbolos, sinais, imagens, expressões faciais. Observem esta imagem. Tem um menino que está sendo levado por livros. O que essa imagem quer nos dizer? Através dos livros, nós podemos conhecer diversos lugares. Por exemplo, eu nunca estive lá em Paris, na França. Mas se eu leio um livro que me traz detalhes, que me conta tudo como é lá, eu consigo viajar através da minha imaginação para a França, isso mesmo. Então, este menino está sendo levado para outros lugares através da sua imaginação, pela descrição que os livros, a leitura pode trazer para ele. Observem a segunda imagem. É uma criança abraçada a um livro. O que isso nos dá a ideia? De que o livro é o nosso amigo. E é verdade, porque através da leitura, nós conhecemos diversos assuntos. Os livros, a leitura, nos traz
sabedoria. Isso mesmo, pessoal. Então, vamos ler muito, porque aí vocês vão ficar cada dia mais espertos. Olha, nós também podemos ler símbolos e sinais. Observem, nós temos ali a Torre Eiffel. Isso vai lembrar a gente de quê? É o símbolo, é a marca do país chamado França. Esse monumento fica na França. Temos aí uma lâmpada com raiozinho. Este símbolo nos remete a uma ideia. Isso mesmo, uma ideia. Temos também um desenho de uma mulher e de um homem. Onde que a gente costuma ver esse desenho, hein, pessoal? Nas portas dos banheiros, isso mesmo. Preciso ler para saber disso? Não, eu estou lendo através das imagens. Temos também um símbolo que tem um senhor com uma bengala, uma mulher grávida, uma pessoa cadeirante e uma mulher com criança de colo. E o que isso nos remete? O que isso nos lembra? Isso nos lembra do atendimento preferencial. Onde nós conseguimos ver esta imagem? Nos bancos, nos correios, no supermercado e vários outros lugares. Olha esse homem que está coçando a cabeça com sinais de interrogação acima de sua cabeça. Este sinal, essa imagem, nos lembra o quê? Dúvida. Provavelmente, este homem tem dúvida sobre algum problema. Depois, ao lado, nós temos o desenho de um bebezinho. Sabe onde a gente vê isso? Nos banheiros do shopping, do aeroporto, de vários lugares. Significa que neste lugar existe um fraldário. Sim, um lugar para a mamãe trocar a fraldinha do seu bebê. Temos também símbolos que vocês podem observar nos celulares. Estes, eu sei que vocês já estão familiarizados, não é mesmo? Pessoal, observem estas imagens que eu trouxe para você. Esta tem este sinal. O que significa isso? Isso mesmo, silêncio, eu sei, está escrito aqui. Mas mesmo se não estivesse escrito, através da imagem, você entenderia que neste local não pode fazer muito barulho, é necessário fazer silêncio. Ao lado, quem nunca viu uma plaquinha dessas? Acho que todo mundo já viu, não é mesmo? O que significa, hein? Legal, proibido fumar. E não fumem mesmo, porque não é legal, viu, pessoal? O cigarro pode nos trazer doenças. Esta aqui, ó, quem gosta de andar de bicicleta? Mas nesse lugar pode? Toda vez que vemos esse símbolo, que é um círculo com uma barra vermelha no meio, significa proibido. Proibido cigarro, proibido andar de bicicleta neste local. E quando nós vemos esta imagem aqui, ó, parece que é uma criança com a mãe segurando objetos escolares. Sim, esta placa nós costumamos ver nas proximidades das escolas. Significa área escolar. Significa que os motoristas devem tomar cuidado, porque naquele local vai ter muitas crianças. Aqui nós temos essa que eu duvido que vocês também não saibam. Isso mesmo, esta aqui significa que não pode usar o celular. Novamente, tem algumas coisas escritas, mas mesmo se você ainda não consegue ler, você pela imagem consegue entender que não pode usar o celular. Essa aqui todo mundo também já sabe, né? Eu sei que vocês gostam de usar a internet, então essa aqui significa o quê? Wi-Fi, muito bem. E este, precisa ler para entender? Não, nós já sabemos que quando a luz vermelha está acesa, significa que os motoristas devem parar os seus carros. Quando a luz está amarela, significa que eles devem ter atenção, pois o semáforo já vai fechar. E quando a luz está verde, significa que eles podem passar, seguir em frente, ok? Além dos sinais e das imagens, as expressões faciais também nos ajudam a compreender os textos que estamos lendo. Sim, temos que observar o rosto do personagem, quais expressões
ele está nos mostrando? Olhem essas expressões, crianças. Alegria. Olha, tenho 4 expressões diferentes para alegria, né? Por que está diferente? Porque é a intensidade. Aí às vezes está assim, um sorrisinho mais leve, e aí tem um sorrisão bem aberto, que é quanto mais feliz a pessoa está. Por isso que tem expressões diferentes para o mesmo sentimento. Nós temos a tristeza. Olha lá, ó, triste, muito triste, bem triste. Nós temos também expressões faciais de medo, de susto, de terror. Observem só, eu coloquei 4 para vocês verem. Nós temos também expressões faciais que nos remetem à raiva. Olhem só, gente. Nervoso, mais nervoso e aí bastante nervoso. Temos também expressões faciais que se referem à dúvida, quando a gente tem um questionamento na nossa cabecinha. E tem expressões faciais que demonstram o amor, a paixão. Crianças, tem alguns gêneros textuais que podemos observar bem a linguagem verbal e não verbal. Vocês sabem quais são? Parabéns para quem lembrou. São as histórias em quadrinhos e também as tirinhas. Vocês se lembram que já aprenderam histórias em quadrinhos com a professora Luciana? Então, hoje nós vamos estudar as tirinhas. Prestem atenção. As tirinhas constituem um gênero textual que tem como principal característica uma breve história que é exposta em quadrinhos de textos verbais ou não verbais. Seu nome se deve à forma como é exposto, geralmente como uma tira, com no máximo 6 quadrinhos, aproveitando espaços nas folhas de jornal ou revista. A tirinha surgiu nos Estados Unidos devido à falta de espaços nos jornais para publicação de passatempos. O nome tirinha remete ao formato do texto, que parece uma tira, parece um recorte de jornal. No Brasil, o pioneiro na criação das tirinhas foi o Maurício de Souza. Sim, ele mesmo, o criador da Turma da Mônica, que nós tanto gostamos. É isso mesmo, no passado eram pequenas histórias em forma de tirinhas, publicadas no jornal. Mas aí, posteriormente, os personagens da Turma da Mônica ficaram tão famosos que ganharam as suas próprias revistas de histórias em quadrinhos. Hoje em dia, as tirinhas têm seu espaço garantido nos jornais, em revistas, nos livros didáticos e na internet. Que legal, né, galerinha? As tirinhas geralmente chamam a atenção para assuntos importantes, de maneira divertida, engraçada. Muitas vezes elas apresentam críticas a alguns problemas sociais. Vamos ver a imagem a seguir? Como as tirinhas podem estar dispostas no jornal. As tirinhas podem aparecer nos jornais ou revistas na vertical ou na horizontal. Observem esta tirinha. E aí, galera, que tal brincar de mocinho e bandido? E aí no próximo quadrinho não tem texto. Mas será que os meninos toparam? Eu acho que toparam, porque já vieram vestidos de bandidos, né? Então, essa tirinha que eu acabei de ler está na vertical. Observem a próxima. Olha, Cascão, não acredito no que eu estou vendo. É mesmo, mas que absurdo! Quem colocou essa torneira ali? Ela é uma crítica ao desperdício de água. Mas o Cascão não entendeu dessa maneira. Por quê, hein, gente? Porque o Cascão não gosta de tomar banho, não gosta de água. Então, ele achou um absurdo, mas não porque a água estava sendo desperdiçada, e sim porque ele não gosta de água. Olha a próxima imagem. São quadrinhos em que não há textos verbais. Nós conseguimos entender o que está sendo passado através apenas das imagens. A Mônica vem correndo com uma maleta de primeiros socorros e o Cebolinha gritando muito com o dedo para cima que parecia estar doendo. E a Mônica resolveu o problema, mas ela fez o curativo no dedo do Cebolinha? Não, ela fez o curativo na boca, porque acho que ele estava gritando mais do que estava sentindo dor, não é mesmo?
O próximo mostra o Albert Einstein, um cientista muito famoso. Ele pega um sinal de exclamação e transforma esse sinal em uma interrogação. O que isso quer mostrar para a gente? O quanto ele é curioso, o quanto ele gostava de pesquisar, questionar, perguntar, ok? Agora, nós temos um outro slide em que a Mônica vai colocar uma rede numa bela árvore e tem um homem fazendo o quê? Praticando desmatamento. E o que a Mônica fez? Colocou ele para segurar a rede. Nesses últimos modelos que eu mostrei para vocês, não há textos, mas nós conseguimos entender através das imagens, linguagem não verbal. Vamos agora analisar este quadrinho. É da Mafalda, uma personagem muito famosa. E este foi o panorama das notícias do mundo. Ai! Aí ela foi até lá, viu o pai e disse para ele: ah, pensei que era o mundo que estava reclamando. Por que será? A Mafalda estava ouvindo as notícias no rádio. Foram tantas notícias ruins que quando ela ouviu seu pai dizer ai, ela pensou que era o planeta que estava reclamando. Mas, na verdade, era o pai que tinha batido o martelo em seu dedo. Amores do meu coração, e vocês concordam com a Mafalda? Que o nosso planeta tem tido muitos motivos para reclamar? Nós temos visto nos noticiários tantas reportagens sobre desmatamento, queimadas, não é mesmo? Gente, e essa onda de calor que nós estamos enfrentando? Então, prestem atenção nos slides. Observem essas imagens das queimadas que estão acontecendo no Pantanal. Todos os dias nós estamos vendo no noticiário esta tristeza que está acontecendo. Olha, isso afeta também a vida dos animais, não só dos seres humanos. A gente sabe que as florestas são importantes, que elas purificam o ar, que elas liberam o oxigênio que nós respiramos. É muito triste essa situação. Vocês também têm percebido essa onda de calor que estamos enfrentando esses últimos dias? Está fazendo muito calor. Olha esse mapa da previsão do tempo do dia 6/10. Vocês podem observar que a temperatura está elevada praticamente em todos os estados do Brasil. Todas as pessoas estão sofrendo com este calor. Vocês sabem por que acontecem esses fenômenos de calor excessivo ou tempestades muito fortes, a ponto de causar enchentes, ou também aquele frio excessivo que causa nevoeiros tão fortes que as pessoas nem podem sair de casa. É claro, nós sabemos que a neve e frio excessivo acontecem em outros países, mas por que será que isto acontece? Então, crianças, essas mudanças climáticas acontecem por causa do aquecimento global. Agora, vamos assistir um vídeo que vai nos ajudar a entender melhor o que é aquecimento global e quais as suas consequências na vida dos seres vivos. Você já ouviu falar sobre o aquecimento global? Você sabia que nas últimas décadas o nível do mar aumentou? Todas essas notícias estão relacionadas com a mudança climática. Para entender o que é a mudança climática, precisamos primeiro definir o que é clima. Clima é o conjunto de condições atmosféricas que ocorrem em um lugar por um longo período de tempo. Nos últimos séculos, o clima da Terra mudou, alterando as condições habituais de um lugar em termos de chuva e temperatura. Dessa forma, a escassez de água, a desertificação, o desaparecimento de lagos ou até o aumento do nível do mar são cada vez mais comuns. Além disso, desastres naturais como secas, inundações e grandes tempestades aumentaram. Todas essas situações são consequências do aquecimento global, isto é, do aumento da temperatura que o planeta experimenta devido, em grande parte, à ação dos seres humanos. Mas por que a temperatura do planeta aumentou? A Terra é envolvida pela atmosfera,
uma camada gasosa fina que permite que parte da radiação solar penetre. Para isso, essa camada contém gases chamados gases de efeito estufa, cuja missão é absorver parte dessa energia recebida e manter a temperatura do planeta. Um dos principais gases de efeito estufa é o CO2. Com a Revolução Industrial, as emissões de CO2 começaram a crescer, devido ao uso de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Nos últimos anos, a presença de gases como o CO2 na atmosfera cresceu e, portanto, sua capacidade de reter a radiação solar aumentou, aumentando, assim, a temperatura média do planeta. A mudança climática afeta todos os países do mundo, produzindo um impacto negativo em sua economia, na vida das pessoas e na vida de todos os seres vivos. Apresentamos alguns dados. Nos últimos 150 anos, a temperatura média mundial aumentou quase 1 grau. Você acha que é pouco? Se a temperatura da Terra continuar subindo, milhares de espécies de animais e plantas podem desaparecer para sempre. Os oceanos esquentaram. Por esse motivo, a quantidade de gelo diminuiu e o nível do mar subiu. Você sabia que entre 1901 e 2010, o nível médio do mar aumentou 19 centímetros? Isso pode fazer com que alguns lugares desapareçam, ficando cobertos pelo mar. Piores consequências são esperadas no futuro, se não tomarmos medidas urgentes. Atualmente, temos à nossa disposição algumas soluções viáveis. Você quer saber quais são? É necessário energia renovável para reduzir as emissões de CO2. Os carros são responsáveis por 10% das emissões de CO2. Use o transporte público. Ande de bicicleta ou a pé. Reduza o uso de plástico. A fabricação de plástico envolve grandes emissões de CO2 na atmosfera. Plante uma árvore considerando as características ecológicas da área. Você sabia que 5 árvores podem absorver até 1 tonelada de CO2 durante a sua vida? Reciclar sempre. Como curiosidade, utiliza-se menos energia para fazer papel de jornais velhos do que diretamente da madeira das árvores. Apague a luz quando não precisar dela. Se economizarmos eletricidade, também reduzimos o gasto de energia para produzi-la. Lembre-se de que cuidar do planeta está em suas mãos. Você quer se unir à nossa missão? E aí, notaram que o aquecimento global é causado pelas ações dos seres humanos? Pois é, no vídeo aprendemos que há maneiras de ajudar o planeta, como evitando o desmatamento e queimadas, economizar água, energia, reaproveitar e reciclar o lixo, entre outras coisas. Então, vamos fazer a nossa parte. Gente, agora eu quero que vocês analisem comigo este gráfico. Este gráfico mostra pra gente queimadas registradas no estado do Amazonas entre janeiro e fevereiro. Observem que em 2017 foram 83 queimadas, em 2018 139, em 2019 125 e em 2020 270. Pessoal, eu tenho aqui alguns questionamentos referentes ao gráfico e nós vamos observar o gráfico e fazer as operações necessárias. Vocês me ajudem. Prestem atenção. Primeiro, qual ano teve mais queimadas? Vamos observar o gráfico? Olha, foi o ano de 2020. Número 1, 2020. Questão 2. Em qual ano houve menos queimadas? Observem o gráfico. Foi no ano de 2017. Número 2, 2017. Questão 3. Qual é a diferença
entre 2017 e 2020, a diferença de números de queimadas. Então, diferença, qual é a operação que tem como resultado resta ou diferença? Isso, é a subtração. Então, vamos observar, em 2017 houveram 83, em 2020, 270. Então, nós temos que fazer número 3, 270 menos 83. Olha só, pessoal, 0 é menor que 3, 7 é menor que 8. Nesse caso, nós vamos precisar fazer 2 vezes o regrupamento. Então, nós vamos pedir 1 emprestado para o 7, aqui vai ficar com 10. Aqui era 7, vai ficar 6. Mais 6 também é menor que 8. Então, nós vamos recorrer à ordem das centenas. Vamos reagrupar uma dezena aqui. Agora, nós temos 16. Aqui eram 2, vai ficar sendo 1. Agora sim, 10 menos 3, 7. 16 menos 8. Ai, professora, como que eu faço isso? Isso você pode pensar o contrário. Se 8 mais 8 são 16, então 16 menos 8 só pode ser 8. 1 menos nada, nada é como se fosse um 0 aqui. 1 menos 0, 1. Então, a diferença foi de 187 queimadas. Questão 4. Se somarmos as queimadas que houveram em 2018 e 2020, quantas queimadas aconteceram? Então, vamos lá. 2018 foram 139 queimadas. Em 2020 foram 270 queimadas. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro as unidades. 9 mais 0 é 9. 3 mais 7 são 10. Nós vamos fazer o quê? Colocamos o 0 aqui na ordem das dezenas e reagrupamos o 1 lá nas centenas, sempre para a próxima ordem. Agora, temos que somar esse algarismo 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Então, juntando os anos de 2018 e 2020, aconteceram 409 queimadas. Meus queridos, a nossa aula está terminando. Essa aula de hoje foi muito instrutiva. Aprendemos que ao ler todos os sinais gráficos que existem no texto, as imagens, as expressões faciais, ajudam muito em nossa compreensão e interpretação. Também descobrimos o que é aquecimento global e algumas medidas que podemos tomar para ajudar o nosso planeta. E fizemos algumas questões que nos ajudaram a fixar os nossos conhecimentos sobre as operações matemáticas. E atenção, hein, turminha? Não se esqueçam de fazer as atividades do portal Escola em Casa e também as atividades que os professores da sua escola estão elaborando. Agora, eu quero desejar um ótimo dia, um beijo grande e um abraço de urso para vocês.